Olá, boa noite. O ministro Marcos Pontes participa de evento hoje em Uberlândia e reconhece o pioneirismo da UFO em tecnologias assistivas. MEC anuncia descontingenciamento de aproximadamente 2 bilhões de reais. E hoje vamos entender qual a importância dos consulados e das embaixadas brasileiras no exterior. Quais são as principais funções de um diplomata? Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Na manhã de hoje, na Arena Sabiazinho, aconteceu o Fórum Nacional Sintesp-BR e a Mostra de Inovações em Tecnologias Assistivas para Esportes e Saúde. O evento contou com a presença do ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes. Um acordo de cooperação técnica e científica foi assinado, elevando o Centro de Inovações Tecnológicas em Esportes Paralímpicos, iniciado em 2012 na Universidade Federal de Uberlândia, ao status de referência nacional. Veja na reportagem. Laila, com apenas 19 anos de idade, já é campeã e recordista brasileira de natação. Ela é uma das centenas de atletas paralímpicos de Uberlândia. Neste ano, trouxe dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Para ela, as pesquisas realizadas no Centro de Inovações Tecnológicas em Esportes Paralímpicos da Universidade Federal de Uberlândia, no Sintesp, são muito importantes para o seu desenvolvimento como atleta. Eu vi ali numa das exposições o exame de esteira para cadeirante agora com a roda da cadeira, se você tocando. Eu nunca consegui fazer esse exame, porque eu não consigo esteira, não consigo bicicleta. O equipamento citado por Laila é esta cadeira ergométrica que vem sendo desenvolvida desde 2008 pelo pesquisador da UFO, Dr. Sérgio Augusto. O objetivo nosso é fornecer tanto uma forma do cadeirante exercitar a musculatura superior dele com o gesto motor correto que ele tem e também fornecer uma maneira dele se posicionar melhor na cadeira de rodas. Então, prescrever uma cadeira de rodas melhor adaptada para ele. A Mostra de Inovações e Tecnologias Assistivas para Esportes e Saúde apresentou 37 projetos desenvolvidos pelo centro e seus parceiros. São protótipos, equipamentos e ferramentas de tecnologia assistiva criadas por pesquisadores da UFO em prol do esporte e da saúde. Esse nosso grupo adquiriu notoriedade a nível nacional e por isso nós estamos conseguindo o apoio para a criação desse centro. É um centro nacional voltado exatamente para esse trabalho. É claro que nós esperamos também que poder desenvolver novas empresas e startups interessadas no desenvolvimento, na produção de material de treinamento para deficientes físicos, mas pensando sempre também no esporte paralímpico. O evento, realizado hoje na Arena Sabiazinho, é o ápice da programação em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que foi no dia 21 de setembro, e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico, celebrado no dia 22 de setembro. Para atletas e treinadores que representaram Uberlândia e conquistaram medalhas na última edição dos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, receberam diploma de mérito esportivo, chancelado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações e pelo Sintesp Brasil. O momento marcou também a assinatura de um acordo de cooperação científica entre o Sintesp, o Ministério, a Prefeitura de Uberlândia, por meio da FUTEL, o Comitê Paralímpico Brasileiro e a Universidade Federal de Uberlândia. Acordo que, segundo o diretor do Sintesp, é fruto do reconhecimento de um trabalho desenvolvido pelo centro há vários anos. Eu diria assim, a missão do nosso grupo chegou no momento em que nós fizemos a seguinte pergunta. Nós precisamos tirar isso de fora dos muros da universidade, isso precisa chegar à sociedade. Então, o nosso trabalho vem sendo agora essas articulações políticas através de convênios com a FUTEL, com o Comitê Paralímpico Brasileiro e agora com a chancela do Ministério, que acreditou
Nós fomos lá, mostramos o projeto. Olha, nós temos vários desses protótipos para as pessoas. Nós sabemos fazer pesquisa, mas nós só vamos conseguir que isso chegue para as pessoas se nós tivermos o apoio institucional, políticas públicas, né? Com o acordo, o Sintesp da UFO se torna referência nacional em inovações tecnológicas para o esporte paralímpico, o que deve contemplar, inclusive, repasse de recursos federais para a instituição. A UFO já é uma referência. Nós temos também uma parceria muito importante com o Centro de Treinamento de Esporte Paralímpico. É um ex-professor da universidade, o professor Alberto Martins, que é o diretor desse Centro de Treinamento de São Paulo. Então, tudo isso está dentro de um contexto bastante amplo e é o resultado de um trabalho de diversos anos. Não é uma coisa da agora, é uma coisa que vem sendo construída ao longo de algumas décadas. Para o prefeito de Uberlândia, a cidade, que já é referência na formação e capacitação de atletas paralímpicos, pode crescer ainda mais nesse sentido. Nós vamos aproveitar e dar mais essa opção aos para-atletas de poder ter mecanismo de aprimorarem a sua parte física, o seu desenvolvimento, inclusive o seu rendimento no esporte. Então é muito importante esse momento. Entre outras personalidades relacionadas ao esporte paralímpico e ao setor de tecnologia e inovação, o evento contou também com presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o astronauta Marcos Pontes. Essa assinatura hoje foi muito importante para poder permitir a participação do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações dentro desse projeto. E nós temos no Ministério como uma das prioridades a tecnologia assistiva também. Então, isso faz parte, inclusive, da missão do Ministério. Em relação ao repasse de recursos financeiros para o Sintesp, o ministro não citou números, mas deu uma sinalização positiva neste sentido. A cidade ela já participa de uma forma bastante importante em termos de protagonismo com inovações. Nós temos nesse momento um plano de inovações nacional sendo desenvolvido no Ministério, na nossa Secretaria de Empreendedorismo e Inovações. E aí com relação a orçamentos e financiamentos, nós temos não só o que pode vir da União, vamos chamar assim, que o nosso orçamento próprio, que a gente pode ajudar também, existe orçamento previsto para isso. São pequenos ainda, mas isso... com a demonstração clara da importância da ciência e tecnologia para o desenvolvimento econômico e social, certamente vão melhorar. E nesta segunda-feira, o MEC anunciou a liberação pelo governo federal de cerca de 2 bilhões. E desse montante, pouco mais de 1 bilhão será destinado para universidades e institutos federais de educação. Com essa decisão, as instituições que tiveram, em média, 30% dos recursos bloqueados no início do ano, seguirão com 15% dessas verbas contingenciadas. É que mesmo com a liberação anunciada hoje, ao todo, 3,8 bilhões ainda seguem bloqueados. E a indicação de Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para ocupar o cargo de embaixador nos Estados Unidos ainda é motivo de polêmica, enquanto o Senado não realiza a sabatina e aprova ou não a nomeação do então deputado federal pelo PSL de São Paulo para ocupar a cadeira na Embaixada Americana. Veja na reportagem o tema que é destaque no JU de hoje. Desde que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, no mês de julho deste ano, cogitou a possibilidade de indicar o filho, Eduardo Bolsonaro, para ocupar a cadeira de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, alguns questionamentos vieram à tona. A nomeação é caracterizada como prática de nepotismo. Eduardo Bolsonaro está apto para ser embaixador? Ele terá êxito na sabatina e conseguirá os votos necessários dos senadores? Este professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia não tem dúvidas de que a indicação do terceiro filho de Bolsonaro é sim um ato de nepotismo, que é o favorecimento de parentes para cargos públicos em detrimento de pessoas mais qualificadas. Eu sei que a legislação, você pode torcer a lei daqui e ali, e aí há um entendimento de que não seria nepotismo. Bom, mas quem
entende um pouquinho de lógica sabe que quando você coloca o seu próprio filho, né, num cargo que é um cargo, além de estratégico, um cargo político, isso se caracterizaria nepotismo, né? Então, para mim, não há a menor sombra de dúvida. Se trata, sim, de um caso grave e tosco de nepotismo. Desde 2008, a indicação de parentes até o 3º grau para cargos públicos foi proibida pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, a maioria dos ministros do STF entendeu que a proibição não se aplica aos chamados cargos políticos, os postos que compõem o primeiro escalão do governo, como ministros de Estado e secretários de prefeitos e governadores. Apesar de o presidente brasileiro alegar que uma certa proximidade entre Eduardo Bolsonaro e a família do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seria um fator favorável à nomeação, Felipe Mendonça aponta que esses requisitos não são suficientes e que o Itamaraty possui pessoas bem mais qualificadas para ocupar o cargo. Isso daí não é inédito. Nós já tivemos na história do país diversos embaixadores que eram políticos, né, e foram, portanto, ocuparam as embaixadas como representantes políticos, né. Então, nesse ponto de vista, a gente tem precedentes na história do país. Agora, o que não tem precedente é você colocar um filho, né, como representante. Veja, isso é uma prática que nos coloca no mesmo patamar de países como a Arábia Saudita, que tem esse tipo de prática. Você coloca um filho, um genro. Quando ele diz lá que eu tenho proximidade com o filho com o governo Trump e tal, veja, isso também não deveria ser um critério, porque amanhã depois o Trump deixará de ser presidente dos Estados Unidos. Ano que vem é um ano eleitoral nos Estados Unidos. E se o Trump não vencer a eleição? Uma pesquisa do Datafolha, divulgada no início de setembro, aponta que 70% da população brasileira não aprova a indicação. Além disso, 53% dos eleitores de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 acreditam que o presidente errou ao indicar seu filho, contra 40% que acham que ele agiu bem. Bolsonaro ainda precisa indicar formalmente o nome de Eduardo no Diário Oficial da União, para que a Comissão de Relações Exteriores do Senado faça uma sabatina com Eduardo. 19 senadores farão inúmeras perguntas sobre sua formação e opinião a respeito de diversas situações reais e hipotéticas sobre a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Após a sabatina, haverá votação secreta de caráter consultivo, em que os senadores decidirão se o candidato é apto para o cargo. Só depois dessa votação é que a indicação vai a plenário no Senado. Para ver a aprovação final, Eduardo Bolsonaro precisa de mais da metade dos votos, sendo que ao menos 41 dos 81 senadores precisam estar presentes. Hoje, eu acredito que não passaria. O que o governo federal deve estar fazendo, Bolsonaro, junto com seus assessores, eles estão esperando uma janela de oportunidades para poder barganhar com os senadores. E para falar sobre as embaixadas e consulados do Brasil no exterior, recebemos hoje duas professoras aqui da UFO, a Tatiana Skeff, que é professora do Direito. Boa noite, professora. Boa noite. E também a Sandra Cardoso, que é professora de Relações Internacionais. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Vamos começar falando então dessa polêmica, né? Se é ou não nepotismo essa indicação do presidente Jair Bolsonaro, do seu filho Eduardo Bolsonaro. O Datafolha já mostrou ali que os brasileiros não aprovaram essa indicação. Mas o que diz, professora Tatiana, a legislação com relação a isso? Pois bem, uma questão interessante que até a reportagem ressaltou foi exatamente uma ação movida, ação direta de constitucionalidade, número 12, lá votada no Supremo Tribunal Federal no ano de 2008. E foi neste âmbito, neste entendimento formulado pelo STF, que nós tivemos uma questão muito importante, que foi a criação ou não de uma categoria de nepotismo para indicações políticas até o 3º grau. Através desse julgado é que a gente teve a formação de uma súmula vinculante número 13, e essa súmula vinculante ela vai dizer que se nós tivermos uma indicação para um cargo político e não um cargo administrativo, nós teríamos, ou melhor, nós não teríamos a configuração de nepotismo por parte dessa indicação.
Lembrando que a nossa própria Constituição, ela vai dizer que no artigo lá 84, compete privativamente o presidente da República indicar. Dentre as indicações, nós temos ministros, nós temos outros cargos, porém note que a gente teria uma configuração paralela, né? Pois o embaixador, ele não deixa de ser um dos cargos mais altos também da carreira diplomática, ao lado do chanceler, em que pese as funções sejam distintas. Mas juridicamente, então, o presidente estaria respaldado, sim, pela lei? Estaria respaldado pela lei, não configuraria por ser uma indicação política. Há de se ressaltar, porém, que nesses trâmites, nessas discussões que estão havendo no âmbito do Congresso Nacional, nós temos já alguns pareceres sendo editados, né? Dentre esses pareceres meramente consultivos, nós temos opiniões dizendo que ele seria configurado, né, um nepotismo ou que não seria configurado o nepotismo por essa indicação. Porém, pela interpretação dada pelo STF, na súmula vinculante 13, não configuraria o nepotismo nessa indicação por ser um cargo político. Bom, ficou claro, então, pelo menos essa questão aqui, que é, sim, né, ele está dentro ali da questão legal amparado. E, professora Sandra, agora muitos questionam o preparo do Eduardo para assumir um cargo de tal responsabilidade diplomática, né, desse porte. Quais seriam as funções, então, de um embaixador nos Estados Unidos? E, já uma segunda pergunta, o que vocês esperam dessa sabatina dele no Senado? Será que ele já está preparado para essa sabatina? Então, eu acho que temos que levar em consideração também a habilidade dele nessa função, né? Então, o embaixador não é meramente um cargo político, simplesmente, né, de proximidade do presidente da República, apesar do presidente da República ter a prerrogativa de indicação. Temos que levar em consideração a história do Itamaraty também, que é uma instituição muito forte dentro do Brasil, né, e que tem por tradição, e cada vez mais, a indicação dos embaixadores. Então, isso pesa bastante. Então, pode ter ali também um certo descontentamento no corpo diplomático, que é uma própria tradição, e eles são habilitados para isso. Na verdade, é um concurso muito concorrido, tem uma preparação acadêmica forte e é uma carreira, né, até chegar o grau de embaixador. Então, isso ocorre também. E levando em consideração que a Embaixada dos Estados Unidos é a embaixada mais importante, né, para o Brasil. Então, tem uma tradição de uma alta qualificação daqueles que são indicados. Aqui pode sim ser um político, tá? Não tem essa distinção, né? Não teria esse estigma, de uma certa forma. Mas a vida, né, e a habilidade, a capacidade de informação, a capacidade de representação do Estado brasileiro nos Estados Unidos, isso deve ser levado em consideração também. Agora, quando se coloca dentro do país, é um jogo interno de política, né? Eu acho que aí são outros fatores que podem ser levados em consideração. No caso, a própria articulação do governo dentro do Senado, né, os acordos a serem feitos. Então, eu acho que até o momento, né, da não indicação formal diz respeito a essa condição ainda, né, do então, que está nos bastidores deve estar havendo muita articulação nesse momento com relação aos votos, né? Exatamente isso. Então, talvez a indicação saia no momento já de um certo controle do governo, de algumas garantias ali dentro. Bom. E qual o papel dos consulados e das embaixadas? Como funcionam as missões diplomáticas do Brasil no exterior? Veja na reportagem a seguir o tamanho da responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. Tudo começa pelo Ministério das Relações Exteriores, conhecido como Itamaraty, órgão do Poder Executivo responsável pela política externa e pelas relações internacionais do Brasil. O Itamaraty assessora o presidente da República na formulação da política exterior do Brasil e na execução das relações diplomáticas com estados e organismos internacionais. Além disso, o Itamaraty organiza as visitas oficiais ao Brasil de chefes de Estado e de governo e demais autoridades estrangeiras. E prepara as visitas do presidente da República, do vice-presidente e do ministro das Relações Exteriores a outros países. O Ministério tem atualmente uma rede de mais de 220 representações no mundo, divididas em 139 embaixadas, 52 consulados gerais, 11 consulados, 8 vice-consulados, 2 missões ou delegações e 3 escritórios. As embaixadas possuem funções de representação política do Brasil,
se localizam na capital de cada país e têm papel político. Consulado-Geral ou Consulado do Brasil são subordinados às embaixadas e não possuem e prestam assistência consular, comercial e cultural ao Brasil. Já os vice-consulados são escritórios de menor dimensão, subordinados aos consulados. Geralmente, são os diplomatas os responsáveis pelas relações do Brasil com as outras nações. Um diplomata pode se tornar um cônsul, que ocupa o cargo do chefe de um consulado e é responsável pela ponte entre seu país de origem e a comunidade local. Já o embaixador é o mais alto representante do nosso governo em um país estrangeiro. Para que alguém ocupe esta função, precisa ser indicado pelo presidente da República e a indicação precisa ser aceita pelo Senado. Uma vez no exterior, ele pode ocupar a função por até 5 anos. O embaixador cumpre um papel de manter as relações políticas, comerciais e administrativas entre o país de origem e aquele em que a embaixada está. Professora Sandra, então, como o Brasil tem aí uma das maiores redes de consulado no mundo, podemos considerar isso como algo positivo no que se refere à diplomacia do Brasil no exterior? Sim, é algo positivo, né? Então, o Brasil tem uma das maiores redes de embaixadas, que é a representação do Estado, que, na verdade, a política entre Estado, né, e de governo para governo, de Estado para governo, e também tem a rede de consulados, que, na verdade, seria, então, o atendimento às pessoas jurídicas, físicas e jurídicas, vamos dizer assim. Então, a presença, né, desses consulados, né, praticamente no mundo todo, isso é favorável ao Brasil porque tem um atendimento mais direto ao cidadão brasileiro ou ao cidadão do outro país que de repente quer vir para o Brasil ou fazer negócio com o Brasil. Então os consulados eles fazem essa ponte, então essa presença, né, quase que universal, né, e é uma palavra inclusive usada na política externa brasileira, né, as relações universais, universalistas que o Brasil tem, é algo positivo para o país. E, professora Tatiana, esses lugares, né, as embaixadas, os consulados, são protegidos por uma legislação internacional? Como que funciona? Sim, nós temos 2 convenções internacionais que são aplicáveis nesse contexto. Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, firmada em 1961, e Convenção de Viena sobre Relações Consulares, firmada em 1963. Essas 2 legislações, elas têm como objetivo estipular quais são os limites, quais são os deveres e quais são os direitos também daquelas pessoas que representam o país no exterior e vice-versa. Quando nós falamos, por exemplo, em relação à Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, nós vamos falar ali das prerrogativas, por exemplo, na questão da indicação, de que outro Estado ele vai ter que aceitar também a indicação do nome, que não é um ato unilateral. Nós temos ali também a própria proteção que os Estados receptores dessas embaixadas terão que fazer para que se garanta a segurança desse ambiente, ou ainda a própria possibilidade de outros estados, inclusive, firmarem acordos para realizarem essa representação em parceria com outros estados, né, aumentando ainda mais a rede de proteção existente no exterior. Excelente, olha só, a gente volta a falar sobre esse assunto, agora é hora da gente saber como fica o tempo para esta terça-feira em Uberlândia e região. O sol predomina em Uberlândia nesta terça-feira. Os termômetros marcam entre 21 e 31 graus. Patos de Minas com dia ensolarado, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Calor céu aberto também em Monte Carmelo. A mínima fica 22 graus e a máxima 31. Em Ituiutaba a temperatura continua subindo. A previsão é que a máxima chegue a 28 graus, enquanto a mínima é de 21. Predomínio de sol durante o dia em Coromandel. As temperaturas ficam entre 23 e 31 graus. Agora, fique por dentro dos eventos realizados pela UFO nesta semana. Olá pessoal, tudo bem? Fiquem ligados nos eventos deste fim de setembro e início de outubro. Nesta quarta, a UFO recebe o 2º simpósio da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente. O tema central do evento vai ser os obstáculos e desafios para garantir uma assistência segura. O evento acontece no anfiteatro do Bloco 2A, no campus Umuarama.
A Comissão Interna de Biossegurança da UFO promove um curso de capacitação sobre biossegurança em biotérios. O objetivo do evento é mostrar técnicas de criação e experimentação animal, além de desenvolver o interesse pela aplicação de boas normas de segurança em laboratórios. O curso vai ser realizado no anfiteatro do Bloco 8C, no campus Umuarama. A Liga Acadêmica de Saúde e Envelhecimento, juntamente com a Liga Universitária de Imunologia e a Liga Acadêmica de Doenças Crônicas, realizam o primeiro simpósio Interligas. O tema da edição vai ser o idoso na perspectiva do cuidado multiprofissional. O evento acontece na sexta-feira no Bloco 8C do campus Umuarama. O evento UFO fica por aqui. Na próxima semana eu volto com mais dicas para você. Até mais! O Jornal da UFO de hoje está falando sobre a embaixada e os consulados do Brasil no exterior, mas estamos chegando ao fim, então eu gostaria que as duas professoras fizessem as reflexões finais, principalmente sobre o que está em jogo ainda, que é realmente se o Eduardo Bolsonaro vai ou não se tornar o embaixador nos Estados Unidos. Caso ele assuma, quais seriam os principais desafios a serem enfrentados, professora Tatiana? Pois bem, lembrando que, como trouxe a primeira reportagem, essa indicação ainda não foi formalmente realizada. Tem-se a perspectiva de que ela vá ocorrer nos próximos dias, que já houve uma sinalização por parte dos Estados Unidos em aceitar o nome, porém uma questão muito importante que talvez precise ser debatida é justamente que 2 dias atrás foi indicado finalmente o representante americano para o Brasil, né? Foi indicado o novo embaixador americano para o Brasil. E a escolha deste americano foi muito técnica, né? Não é uma pessoa que vem de uma ascendência política, ele já era um diplomata e que ele tem como assim, uma agenda, de certa forma, de estabelecimento de aumento de parcerias, relações comerciais com os estados. Talvez essa questão seja um ponto que vá ser tocada muito nesse debate, nessa sabatina potencial do próprio Eduardo Bolsonaro. Por que isso, né? Porque no momento em que a gente tem a indicação por parte dos Estados Unidos de alguém super técnico, talvez essa tecnicidade acabe atraindo também questões importantes. Em que pese a legislação lá de 2006 permita que a gente tenha uma indicação de alguém que seja brasileiro nato, mais de 35 anos, ele tem que apresentar também os seus méritos, né? E não é apenas o mérito no quesito do seu currículo, que ele já fez ou deixou de fazer até então. É a forma como ele pode também dirigir as relações com aquele país. E talvez agora com essa indicação americana se tenha pelo menos um norte de que talvez os questionamentos acabem vindo nesse sentido, de ordem mais técnica. E também o próprio Trump, né, ter já sinalizado simbolicamente essa aprovação de Eduardo Bolsonaro. Você acredita que isso também influencia de forma positiva no Senado? Sim, pode ser, mas de qualquer forma é um grande desafio mesmo, né? E eu acho que as questões técnicas elas podem vir à tona nesse momento. Desde 66, né, o Brasil sempre indica um embaixador de carreira para ser embaixador nos Estados Unidos. Então seria uma quebra aí de um paradigma muito grande na própria indicação para as embaixadas e para a embaixada, particularmente dos Estados Unidos. Os desafios são imensos, porque, na verdade, a justificativa de ser, né, alinhado ao governo Trump, isso pode se desfazer muito rapidamente, como disse a própria matéria, né? Na verdade, vai ter uma eleição ano que vem, e o governo pode ser reeleito ou não, tá? Então, o desafio são conversar não só com o governo, né, que ele pode ser alinhado, mas conversar com o governo, que pode ser uma própria, né, com próprias divergências, e também conversar com a própria oposição, né, do governo atual nos Estados Unidos, é o Congresso, quer dizer, na verdade, né, o embaixador não fala diretamente só com aquele governo atual, mas sim, tem várias demandas internas, há um Congresso, inclusive de maioria democrata nos Estados Unidos, tudo isso deve ser levado em consideração. Excelente. Então, quem falou agora é a professora Sandra. Já encerro agradecendo a sua participação, viu, professora? Obrigada. Que é do curso de Relações Internacionais aqui da UF, professora também Tatiana Skeff, que é do curso de Direito aqui da UF. Muito obrigada pela sua participação. Porque o Jornal da UF dessa terça fica por aqui. Muito obrigada sempre. Eu falei dessa segunda, né, gente? Perdão. Dessa segunda-feira fica por aqui. Tenha uma excelente noite, obrigada pela audiência e é claro que você pode continuar aqui com a gente na TV Cultura, porque a programação está imperdível. Hoje o programa Roda Viva recebe o chefe Jefferson Rueda. Tenha uma excelente noite. Tchau, te espero amanhã.